Capítulo 1. Quando o medo acende a casa por dentro. Eu não pensei que a noite fosse pedir meu nome de novo. Achei que bastava apagar a luz, alinhar os travesseiros, verificar fechaduras, colocar o celular no modo silencioso e a mente obedeceria. Mas a mente, quando assustada, não obedece relógio. Ela reabre arquivos antigos com a pressa de quem perdeu algo no fundo da gaveta. De repente, o corredor pareceu mais longo que o normal. O relógio, mais alto. O coração, menor. Eu conheço esse cenário. É quando o medo pega acontecimentos de ontem, pinta com a cor de hoje e me ameaça com a sombra de amanhã. Foi então que uma palavra simples, antiga e teimosa tocou meu ombro por dentro. Habitar. Quem habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansa. Eu não repeti como quem testa a sorte. Eu disse como quem volta para casa. Habitar não é visita apressada. Habitar é tirar o casaco e pendurar a preocupação na entrada. Habitar é aceitar que existe um teto para os pensamentos quando os pensamentos tentam virar teto para mim. Eu fiquei de pé diante da janela, olhando lá fora um bairro silencioso e aqui dentro um barulho feito de possibilidades ruins. Eu direi do Senhor: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, nele eu confio. Eu disse isso como quem assina um endereço. Eu precisava mais de endereço do que de explicações. Algumas lembranças vieram pedir passagem. A conversa interrompida no corredor do hospital, a mensagem que não chegou, a conta que ainda não fecha, o olhar de quem não conhece meu cansaço e, mesmo assim, opina sobre ele. Elas formaram uma fila à porta do meu quarto, exigindo respostas imediatas. O medo adora respostas imediatas, porque respostas imediatas costumam ser rasas. A paz prefere caminho. A paz não grita, convida. Eu aceitei o convite. Debaixo das tuas asas, eu descanso. Não como fuga, mas como método. Eu não nego o que dói. Eu o levo para a sombra certa. Foi aqui que o corpo começou a entender. O ombro desceu um pouco. A respiração encontrou um espaço maior entre uma frase e outra. O peito desapertou alguns milímetros. Às vezes, é só disso que a alma precisa para reorganizar móveis por dentro. De alguns milímetros. 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita. Mas eu não serei atingido por dentro. Eu disse isso sem heroísmo, sem pose, sem espetáculo. Disse como quem veste uma proteção que não se vê e justamente por isso não precisa ser exibida. A casa tem seus próprios sons. A geladeira respira, as tábuas se acomodam, o vento empurra as cortinas como quem espia um segredo. Numa noite assustada, qualquer som vira presságio. Eu vi esse truque outras vezes. O medo tenta me governar pelo que não tem forma. O salmo responde com imagens que cabem na mão. Penas, asas, escudo, abrigo. A fidelidade dele é o meu escudo. Escudo não é para esconder, é para permitir seguir. Não se trata de desaparecer, mas de continuar inteiro enquanto as coisas tentam me quebrar. Eu sentei na beira da cama e deixei que a noite me contasse uma versão que eu sempre esqueço. A versão em que a praga não entra na tenda, em que flechas perdem força antes de me encontrarem, em que o mal existe, mas não manda em mim. Não temas o terror da noite, nem a seta que voa de dia. Eu não tenho controle sobre o que voa. Eu tenho escolha sobre onde me deito.
Hoje eu escolho deitar debaixo de asas. Asas não são jaula, são sombra boa no calor do dia e proteção mansa na hora da chuva. Me lembrei de uma tarde antiga em que alguém me disse: quando tudo apertar, não acredite no primeiro medo, espere o segundo silêncio. O primeiro medo fala alto para garantir palco. O segundo silêncio chega sem precisar de aplauso, senta ao meu lado e me devolve o tamanho certo das coisas. Eu esperei, e quando o segundo silêncio chegou, eu descobri que a noite não tinha crescido. Quem tinha encolhido eram os meus olhos. A fé alarga o olhar sem me exigir heroísmo. A fé só me pede: fica aqui. Habita aqui, respira aqui, confia aqui. O resto é barulho tentando virar governo. As palavras de quem não conhece minha luta também apareceram para disputar espaço. Você não vai conseguir. Você sempre volta ao mesmo lugar. Isso é maior do que você. Eu as ouvi, mas não as hospedei. Este é o meu refúgio, e aqui quem escolhe, quem entra, sou eu. Eu respondi com educação firme: vocês não mandam no meu quarto. O tom da minha noite é dado por outra voz. A voz que diz: eu te cubro com minhas penas. Debaixo das minhas asas, você está seguro. Eu não recito para afastar superstição. Eu converso com quem me sustenta. Eu disse nomes, um por um. Nome de gente que eu amo, de quem mora comigo, de quem mora longe, de quem talvez esteja atravessando uma noite sem saber nomear a própria dor. Eu cobri cada nome com a imagem mais bonita que o coração guarda. Um abraço que não sufoca, um teto que não pesa, uma mão que não solta. Eu pedi paz que se percebe antes de se explicar. Pedi portas certas, fechaduras firmes, conversas limpas, caminhos claros. Pedi para que a inveja, quando tentasse me visitar, não encontrasse janela aberta. Pedi para que a mentira, quando tentasse se apresentar como fato, tropeçasse na luz e a verdade surgisse sem precisar humilhar ninguém. Na memória, o corredor do hospital reapareceu. Aquele cheiro de álcool, a luz fria, o relógio que parecia andar mais devagar que as minhas pernas. Eu segurava uma mão que tremia e pedia para que a minha mão não tremesse também. Eu não tinha respostas. Eu tinha um verso. Eu o repetia como quem mastiga pão devagar para não engasgar. Debaixo das tuas asas eu descanso. E descansava, não no sentido de dormir sem acordar, no sentido de não desabar enquanto esperava. Esperar é um verbo difícil, e é por isso que ele exige sombra. Eu percebi que eu estava colecionando mapas errados, mapas feitos de perdas passadas, de previsões cínicas, de declarações alheias que me diminuíam porque não queriam entender minha história. Troquei de mapa. O novo não mostrava atalhos brilhantes, mostrava uma estrada com sombra, mostrava uma mesa posta no meio de um território onde eu achava que não haveria comida. Preparas uma mesa diante de mim, não para ser visto, mas para eu lembrar que a provisão não depende do humor de quem não me quer bem. Mostrava óleo descendo, não para espetáculo, mas para a cura mansa. Unge a minha cabeça com óleo, e o cálice, esse cálice que tantas vezes eu achei que estava vazio, transbordava de sentido. Não de euforia, de sentido. Eu falei comigo com honestidade que eu devia há tempos. Eu disse:
Mesmo quando tudo em volta parece maior do que você, você não precisa ser maior do que tudo. Você só precisa estar no lugar certo. O lugar certo não é a resposta perfeita, é o esconderijo certo. Você não precisa vencer a madrugada. Você precisa atravessá-la, sem perder a si mesmo. Quem te guarda não cochila quando você se distrai. Quem te vê não apaga a luz quando o corredor escurece. Você está sendo sustentado enquanto pensa que está sozinho. Você não está. A lembrança de uma injustiça recente quis tomar a sala. A palavra maldita num ambiente onde eu não estava. O julgamento apressado de quem não sabe de mim, mas fala de mim. Eu reconheci o peso e não entreguei o controle a ele. Senhor, contende com os que contendem comigo. Combate contra os que me combatem. Não como vingança, mas como proteção do que é justo. Que as armadilhas percam sentido antes de se fecharem. Que a verdade veja a luz antes que o rumor vire pedra. Que eu não precise provar nada em voz alta, porque a tua fidelidade é meu escudo mudo, e escudos mudos protegem melhor do que discursos nervosos. Voltei a olhar a janela. O bairro seguia do mesmo jeito. Por dentro, o barulho tinha diminuído. Havia um tipo de cansaço bom, ocupando o lugar da exaustão ruim. A exaustão ruim nos convence de que o mundo terminou. O cansaço bom nos garante que o dia apenas precisa ser encerrado com cuidado. Eu fechei a janela sem fechar o coração. Eu deixei o coração aberto, mas sob teto. Eu aceitei que não saber exatamente como será amanhã não é fraqueza. É parte do trabalho de confiar. A confiança não me infantiliza. Ela me amadurece, porque me ensina a escolher melhor o que eu posso e o que eu não posso segurar. E então eu disse, pela terceira vez, com a serenidade de quem já se ouviu bastante e agora deseja dormir, eu habito no esconderijo do Altíssimo. Eu descanso à sombra do Onipotente. Eu direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. Nele eu confio. Eu repeti como quem veste uma roupa que finalmente cabe, sem sobras, sem aperto, sem vergonha. E quando deitei, não procurei prova de milagre. Procurei o segundo silêncio. Ele veio sem alarde, como sempre. O sono chegou não como prêmio, mas como consequência. Eu dormi um sono suficiente para acordar sem dor no peito. E no fundo, é isso que eu estava pedindo quando achei que queria o impossível, dormir o suficiente para acordar inteiro. Eu acordei antes do alarme, com um fio de luz passando pela fresta da cortina. O mundo lá fora era o mesmo de ontem. A diferença estava no meu endereço por dentro. Eu estava de volta à casa certa. E isso muda tudo sem precisar mudar nada. Porque quando o coração dorme debaixo de asas, amanhã tem outro gosto, mesmo que precise enfrentar as mesmas coisas. O pão de cada dia tem sabor de provisão, não de disputa. As conversas difíceis ganham ritmo de verdade, não de ataque. E os passos, eles deixam de ser correria e viram cuidado. Se a sua noite tem outro nome, o mapa é o mesmo. Se o seu medo usa outra máscara, o esconderijo é o mesmo. Se o seu corredor é outro, as asas são as mesmas. Você não precisa ser impecável para ser acolhido. Você só precisa escolher habitar. Hoje, de novo, agora, de novo, habitar, descansar, confiar. Continuar.
O corredor do hospital e o teto que não cai. Chegar ao hospital de madrugada é entrar num país confuso próprio. O ar tem cheiro de limpeza ansiosa, as luzes são de um dia que não amanhece. O relógio marca horas que passam devagar para quem espera e depressa para quem precisa de socorro. Eu encostei a mão na porta de vidro, senti o frio percorrer a pele e foi como se um narrador antigo me perguntasse: "Você veio buscar controle ou veio buscar teto?" Eu sabia a resposta que me sustentaria. Controle é promessa que escorrega. Teto é presença que fica. Quem habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansa. Eu disse por dentro, como quem apresenta um documento válido naquele país. A triagem nos chamou com voz mansa. É inevitável o inventário da fragilidade. Pressão, febre, sintomas, quanto tempo, de 1 a 10 e onde dói. A cabeça, nesses minutos, gosta de construir catástrofes com palavras técnicas que escutou de longe. Eu baixei um pouco os olhos, não por vergonha, mas para ouvir melhor a frase que me manteve de pé em tantas encruzilhadas. Ele te livra do laço que você nem vê chegando. Cobre você com as suas penas. A fidelidade dele é escudo. O coração entendeu que não era hora de adivinhar laudos. Era hora de habitar debaixo de asas, enquanto as pessoas certas fariam o que lhes cabe. O mundo ali parecia girar ao redor de monitores, mas eu escolhi que minha gravidade viria de outro centro. O corredor era longo e claro demais, as poltronas desenhadas para não convidar ao sono. A televisão, sem som, repetia notícias que não me ajudavam. Eu desaprendi o hábito de brigar com o que não controla e reaprendi o ofício de respirar. Inspirar, contar, expirar, contar, e no espaço entre os números dizer frases curtas como pão repartido: eu habito, eu descanso, eu confio. Não é mágica, é método para não ceder ao pânico. O Salmo 91 é o mapa, a respiração é o passo. Quando o medo tenta me governar pelo que não tem forma, eu respondo com imagens que cabem na mão. Asas, escudo, sombra. A sombra do Onipotente não escurece, refresca. Chamar por nome naquele ambiente é quase um sacramento. O nosso saiu do alto-falante como quem chama de volta do exílio. Portas se abriram, jalecos passaram, olhos firmes pediram calma, mãos treinadas nos pediram confiança. Eu reconheci ali uma espécie de anjo sem asa, com crachá, técnica exata e humanidade discreta. O Salmo diz: aos seus anjos dará ordem a teu respeito. E eu sempre entendi que muitas vezes esses anjos vestem roupa comum e andam apressados entre um leito e outro. O milagre que eu precisava não era um espetáculo. Era a soma de competência e cuidado. Era corpo humano auxiliando o corpo humano, enquanto acima de nós uma proteção maior nos abrigava. A sala de espera tem rituais que o tempo ensina. O copo de isopor que aquece as mãos mais do que o café aquece a boca. O bilhete com um número que traduz a nossa vez em códigos. O olhar que se recusa a fixar no vazio para não desabar. Eu reconheci neles o perigo das histórias que o medo cria. Histórias com começo, meio e fim implacáveis. Histórias que se alimentam do que não sabemos. O antídoto foi o mesmo de casa.
o segundo silêncio. O primeiro medo grita, o segundo silêncio senta ao lado e devolve as proporções. Eu esperei o segundo silêncio, e quando ele veio, as horas começaram a caber na mão de novo. Não diminuíram, apenas perderam o tamanho distorcido. Houve um momento em que a porta fechou e eu fiquei do lado de fora. Um corredor pode ser interminável quando esconde no fim a pessoa que a gente ama. Eu andei poucos passos, como quem caminha na beira de um rio que ainda não sabe onde deságua. A mente é veloz para trazer todas as possibilidades ruins. O corpo é humilde quando aprende a preferir uma frase justa a 100 suposições. Não temerás o terror da noite, nem a seta que voa de dia. Eu disse sem teatralidade, não para forçar coragem, mas para impedir que a imaginação me maltratasse. É fácil confundir vigília com tortura. Vigília é presença pacífica. Tortura é repetição de cenários que não aconteceram. Eu escolhi vigiar, não me torturar. Um ruído dos monitores trouxe de volta a lembrança do trecho que mais me veste nesses lugares. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E aqui eu preciso ser honesto com a realidade. Eu nunca entendi isso como garantia de que nada difícil me aconteceria. Eu entendi como promessa de que mesmo quando coisas difíceis me encontram, elas não têm autorização para me desintegrar por dentro. Eu continuo inteiro mesmo quando o dia não é. Eu continuo sob teto mesmo quando o tempo desaba. Eu continuo de pé por dentro mesmo quando preciso sentar por fora. É isso não ser atingido, não perder a casa interna quando a rua enlouquece. Houve também a tentação de negociar com Deus. Quem nunca prometeu ser melhor na próxima segunda-feira, em troca de um favor na madrugada? Eu sorri por dentro ao flagrar essa velha barganha e voltei ao simples que sempre me salva. O escondido do Altíssimo não é balcão de troca, é quarto de descanso. Eu entrei e fechei a porta por dentro. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. Essa frase não pede nada, oferece tudo. Ela não impõe agenda, confessa endereço. Ela não exige espetáculo, sustenta caminho. Eu me sentei mais fundo na poltrona, como quem finalmente percebe que a cadeira não vai me salvar, mas não precisa cair comigo. A madrugada teve seus pequenos sinais de gentileza. Uma enfermeira que ajustou a coberta, cobrindo os pés de quem dormia. Um segurança que ofereceu um copo d'água sem eu ter pedido. Uma senhora que me emprestou, com o olhar, parte da coragem que ela mesma estava tentando encontrar. É impressionante como a bondade simples ilumina corredores longos. Eu pensei no trecho do Salmo 23 que diz, uma mesa preparada diante de mim, e entendi que às vezes essa mesa é feita de gestos miúdos. O pão de cada dia pode ser um copo d'água em um lugar frio. O cálice transbordando pode ser uma notícia pequena, mas suficiente, que chega quando mais precisava. O óleo sobre a cabeça pode ser uma mão no ombro, rápida e silenciosa, que lembra que eu não sou invisível. E ouve, claro, a sombra comprida da palavra resultado. Siglas, números, índices, escalas. Eu gostaria de dizer que não doeu. Doeu.
Mas a dor não tem a última palavra quando a gente aprendeu a escutar o texto inteiro. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. O que essa frase me ensinou é que mal não é todo acontecimento difícil. Mal é o que tenta usurpar o governo do meu coração. O que tenta me convencer de que estou entregue ao acaso. O que tenta me transformar na minha pior previsão. A praga que não chega à tenda é esse veneno do desespero absoluto. Eu posso passar pelo vale, posso enfrentar diagnóstico, posso ouvir respostas que eu não queria, mas não fico sem teto dentro de mim. A tenda permanece. A presença não me deserta. Já perto do amanhecer, quando a luz fria do hospital começou a parecer menos agressiva, eu fui autorizado a entrar naquele quarto onde o tempo tinha parado. O barulho dos aparelhos era uma canção estranha, mas coerente. Ela dizia: "Estamos cuidando." Eu me aproximei devagar, respeitando o território de quem trabalha com precisão. A mão que eu segurei ainda tremia, mas menos. E, sem que ninguém precisasse entender as minhas palavras, eu recitei por dentro, em voz de quem fala para si e para o céu ao mesmo tempo. Ele dará ordem aos seus anjos a meu respeito, para que me guardem em todos os meus caminhos. Eu sempre troquei o pronome nessa hora, para incluir quem eu amo sem forçar a cena. A ideia não era realizar um ritual performático, era habitar, era ficar, era recusar a narrativa do abandono. Foi então que eu percebi uma mudança pequena e decisiva. Minha oração não era mais para o medo ir embora, era para eu permanecer no lugar certo, mesmo se ele passasse para me testar. Habitar é mais forte do que expulsar. Quem expulsa pode abrir outra porta sem perceber. Quem habita tranca o que precisa ficar do lado de fora. Eu não estava mais pedindo que a noite se acabasse no relógio. Eu estava pedindo que a sombra boa me acompanhasse até o sol bater no vidro. E bateu. Não com euforia, com linha fina de luz. Suficiente para que eu respirasse sem contar, suficiente para que a mente baixasse o volume, suficiente para eu agradecer sem precisar entender. Talvez alguém me perguntasse, se me visse de longe naquela cadeira com os olhos vermelhos, o que o Salmo fez por você? E eu responderia sem propaganda: o Salmo me deu endereço quando eu me achei sem rua. O Salmo me deu escudo quando eu não tinha argumento. O Salmo me deu sombra quando a luz me cansava. O Salmo me deu idioma para conversar com Deus sem tentar convencer Deus de nada. O Salmo me ensinou a diferença entre o barulho que pede desespero e a voz que pede confiança. O Salmo me lembrou que a fidelidade de Deus é um escudo que não faz discurso e, justamente por isso, protege melhor do que qualquer frase que eu tente construir. Quando a manhã se tornou manhã também do lado de dentro, nós recebemos as notícias que podíamos receber naquele dia. Nem todas eram as melhores, mas nenhuma tinha o poder de me desalojar. Havia protocolo, havia tratamento, havia acompanhamento. Havia também a humildade de reconhecer limites. E, acima de tudo, havia o teto. Eu saí do quarto para chamar alguém da equipe e, no corredor, cruzei com outras histórias em diferentes capítulos. Eu quis abraçar o mundo e aprendi, mais uma vez, a abraçar o que me cabe. O resto eu coloco no esconderijo que acolhe o que está além da minha mão.
A saída do hospital tem gosto de reinício. A rua volta a ser rua, o barulho volta a ser barulho, o sol volta a ser sol. Mas nada me parece igual, porque eu trouxe de lá uma prática que não fica só em prédio com plantão, a disciplina de habitar. Eu habito quando cruzo a porta de casa. Eu habito quando sento à mesa. Eu habito quando envio mensagens. Eu habito quando o telefone toca com um número desconhecido. Eu habito quando a ansiedade tenta repetir velhos truques. Eu habito quando a noite próxima se insinua no fim da tarde. E sempre que esqueço, eu volto ao começo, porque o caminho está arriscado. Eu direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. Nele eu confio. Ainda houve tempo antes de fechar os olhos em casa para agradecer pelas mãos que me ajudaram. Pelas mãos treinadas dos profissionais, pelas mãos que oraram de longe, pelas mãos que seguraram a minha quando a minha quis desistir, pela mão invisível que me conduziu sem me arrastar. Gratidão não apaga o cansaço, mas o ilumina do jeito certo. Gratidão não muda a história, mas muda o peso com que a história repousa no peito. Gratidão é mesa que aparece em lugares improváveis. Gratidão é óleo derramado sem alarde, é cálice que transborda de sentido e de serenidade. Se você me ouviu até aqui, talvez também esteja carregando o peso de um corredor que não termina. Talvez esteja esperando chamada, resultado, laudo, assinatura, alta. Talvez esteja segurando mão que treme e pedindo que a sua não trema. Talvez esteja sozinho num banco duro tentando não negociar com o medo. Eu não tenho atalhos para te dar. Tenho teto. Tenho um endereço para te lembrar. Habitar não faz a madrugada pular horas, faz o coração atravessar sem se perder. Se puder, repita comigo, com a calma que se pode, sem pressa de sentir algo extraordinário. Eu habito no esconderijo do Altíssimo, eu descanso sob as asas do Onipotente. Eu direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. Nele eu confio. E quando a próxima noite chegar, ela encontrará você não com uma arma apontada, mas com uma casa acesa por dentro. É isso que muda tudo sem barulho. A casa acesa por dentro não depende de luz elétrica, ela depende de presença. E presença é o outro nome de Deus quando a língua se cansa de todas as outras palavras. Casa pesada, ar trocado por dentro. Voltar para casa depois de uma madrugada de hospital é como entrar num quarto que guardou a respiração enquanto eu estava fora. O ar fica denso, as paredes parecem escutar, os objetos aguardam um gesto que lhes devolva a função. Eu encostei a porta com a delicadeza de quem não quer acordar nenhum susto adormecido, e por um segundo a velha impressão me cutucou. A casa está pesada. Esse pesada nunca é só parede e chão. É memória que não foi guardada no lugar certo. É medo que ficou passeando sem autorização. É silêncio que perdeu a doçura e virou ruído. Eu conheço essa sensação e aprendi um caminho que não depende de truques. O Salmo 91 não é vela acesa para afastar vento, é janela aberta para trocar o ar por dentro. Comecei pela porta de entrada, não como ritual, mas como conversa. Nenhum mal chegará à minha tenda.
Eu disse devagar, tratando a palavra tenda como o que ela é, um outro nome para lar. Tenda é lugar que me abriga enquanto a paisagem muda. Tenda é pele que protege sem prender. Tenda é casa que respira. A entrada é o rosto da casa. Que a inveja, quando tentar entrar travestida de comentário, se canse na calçada. Que a mentira, quando tentar voar como um inseto no verão, não encontre fresta. Que o desânimo, quando vier como poeira fina, seja percebido a tempo e varrido com gentileza. Eu não brigo com fantasmas, eu abro as janelas certas. Debaixo das tuas asas, eu descanso. E para a casa, eu acrescentei, debaixo das tuas asas, nós descansamos. Fui à sala com passos que ensinavam ao chão como eu queria que o dia terminasse, sem atropelo. Sofá, mesa, estante. Os lugares onde a gente descansa, trabalha, se distrai, discute, abraça. Aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Caminhos também são esses pequenos corredores entre a cozinha e o quarto, entre a janela e a mesa, entre o telefone e a conversa ao vivo. Se anjos obedecem ordens de cuidado, que obedeçam agora em coisas simples. A palavra que eu escolho quando estou cansado, o tom que eu uso quando estou inseguro, a pausa que eu dou antes de responder o que não precisa de urgência. A casa aprende com a voz que a governa. Eu desejei que a minha fosse firme e mansa. Na cozinha, a certeza mais comum do mundo. Água, pão, fogo baixo. Eu disse baixinho porque a comida escuta. Preparas uma mesa diante de mim. Não para ostentar provisão, e sim para lembrar que o pão de hoje é pão de hoje, e isso basta. O amor que volta para a mesa depois de um corredor de hospital tem o sabor de coisa que quase se perdeu e foi encontrada. O Salmo 23 encostou no 91 e os dois me ensinaram uma gramática para as horas comuns. Nada me faltará, é também nada de essencial me faltará enquanto eu estiver debaixo de asas. Há dias de banquete, há dias de prato simples. Em todos eles, a mesa no deserto, se a gente reconhece a mão que reparte. Segui para os quartos, onde a noite costuma experimentar meus limites. No meu, as dobras do lençol guardavam uma história antiga. Dias em que dormir era uma negociação falida com o cansaço. Eu encostei a mão no travesseiro como quem devolve nome a uma coisa que esqueceram. Não temerás o terror da noite. O terror da noite raramente é um evento externo. Quase sempre é filme interno que eu reproduzo de cabeça sem perceber. Eu disse isso como quem ensina o coração a diferenciar barulho de aviso. Aviso é o som da panela quando a água ferve. Barulho é a vizinhança de pensamentos sem filtro. Sob as suas asas, descanso. A cama deixou de ser palco e voltou a ser tenda. Abri um pouco a janela e deixei a noite entrar sem parecer invasão. A rua andava devagar, luzes estacionadas, um cachorro negociando o território com a própria sombra. Eu sorri por dentro com essa cena e lembrei de uma frase que me visita quando a casa parece desencaixada. O mundo é grande demais para eu colocá-lo inteiro no meu quarto.
Eu posso, no entanto, colocar meu quarto no mundo certo. O mundo certo, quando a mente tenta me assaltar, é esse: esconderijo do Altíssimo. Eu não projeto na parede uma promessa de plástico. Eu pouso na frase que me salvou antes. Direi do Senhor: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. Eu disse 3 vezes, como quem confirma endereço para o motorista antes de fechar a porta. Nos quartos das crianças e nos dos adultos que ainda têm uma criança passando frio num canto, eu passei com a atenção de quem cobre com coberta sem acordar. Disse nomes. Pedi sono que não humilhasse o corpo, descanso que não precisasse se provar útil para existir, sonhos que trocassem sustos por imagens boas. Pedi também o que o Salmo promete com a simplicidade das melhores promessas: que flechas lançadas percam força antes de tocar. Flechas aqui são palavras soltas, memes cruéis, ironias maldosas, comparações que diminuem, que o teto rejeite esse tipo de chuva, que as paredes guardem ecos de risos que a gente ainda não deu, conversas que a gente ainda não conseguiu ter, reconciliações que a gente ainda não teve coragem de iniciar. O corredor, aquele que em tantas noites me pareceu um pequeno labirinto, se comportava como corredor, um caminho entre 2 portas. Eu desejei que ele não servisse mais de cenário para o teatro das minhas ansiedades. E deixei que o Salmo colocasse cada coisa em seu lugar. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Em casa, isso significa: o mundo pode levantar ondas e tempestades do lado de fora, no noticiário, nas redes, nos corredores alheios, mas tua casa não vai ser arrastada por dentro. Eu repito, por dentro. Essa diferença me salvou de me culpar por todos os ventos que eu não consigo mandar parar. Na varanda, pensei em gente que mora perto, gente que mora longe, gente que me gosta, gente que me confunde. Pedi que a bondade simples fizesse ronda. Se há olhar cobiçoso, que se canse de não ser alimentado. Se há palavra maldosa, que se acostume a não bater em nada que ressoe. Se há mal-entendido, que encontre paciência até virar entendimento. Se há luta que não é minha, que eu não a pegue por hábito. Se há luta que é minha, que eu a enfrente sem perder ternura. E, acima de tudo, que eu aprenda a distinguir as batalhas que se vencem andando e as que se vencem permanecendo. Habitar é verbo de permanência. Voltei à sala e sentei. A casa já não tinha o peso que eu senti ao entrar. E não foi porque fiz qualquer rito especial. Foi porque devolvi o governo do meu peito à voz certa. O Salmo 91 reorganiza móveis internos. Ele troca o sofá de lugar no mapa do coração para a conversa caber melhor. Ele tira o armário que entulhava a porta por onde a esperança entra quieta. Ele acende uma luz que não ofusca, ilumina. O escudo não é adereço de parede, é objeto de uso. A fidelidade dele é escudo. E escudos servem justamente para eu poder seguir vivendo sem me tornar um prisioneiro das previsões. Houve um tempo em que eu tinha medo de dizer "eu confio", porque achava que, se alguma coisa desse errado, eu seria pego em contradição. Hoje, eu entendo diferente.
Dizer eu confio não me compromete com uma agenda de desfechos, me compromete com um endereço. Eu confio significa eu permaneço onde a minha alma respira. Eu confio significa eu recuso o governo do pânico, ainda que o pânico tente gritar. Eu confio significa eu trato Deus como casa, não como balcão. Eu direi do Senhor, Ele é o meu refúgio. Eu disse, e a casa respondeu com o barulho de chaleira. Água pronta para virar chá. Sinal de que havia calma bastando. À noite, sempre que percebe que perdeu o poder, tenta a última cartada de barulhos pequenos. Um estalo no telhado, uma vibração do celular, um latido distante. Eu sorri de novo. Os monstros perderam cartaz. E para que eles não voltassem com cartazes maiores, eu filtrei com uma imagem que ficou sendo meu filtro desde então. Cortinas de luz. É assim que imagino as asas cobrindo a casa. Cortinas de luz que dançam com o vento, não com o medo. Cortinas de luz que não escondem, mas protegem. Cortinas de luz que deixam ver o que importa e bloqueiam a vista do que me tenta por excesso. Pensei em pragas. Essa palavra, quando lida sem cuidado, pode parecer superstição. Eu a entendo como aquilo que contamina de dentro para fora. Desespero, cinismo, raiva que virou moradia. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Em casa, isso é o mesmo que dizer que nada que desumanize vire hóspede. Eu posso me irritar, posso me entristecer, posso me encolher por instantes, mas eu não me desumanizo. Eu não viro aquilo que eu temo. Eu não trato gente como coisa, porque o medo me apressou. Eu não derramo sobre os meus a água que me jogaram na rua. A tenda tem regras de hospitalidade, e quem ensina essas regras é a fidelidade de quem me hospeda. Voltei para o quarto. O travesseiro já me parecia travesseiro de novo. O corpo ainda doía do cansaço, mas era o cansaço bom, aquele que aceita descanso, não aquele que exige espetáculo para finalmente cair. Eu fechei os olhos com a sensação simples que eu sempre desejei nas noites difíceis. Estou sob teto. É uma frase que cabe em qualquer boca, em qualquer idade, em qualquer encruzilhada. Sob teto, o coração não precisa provar que merece dormir. Sob teto, a mente não precisa justificar suas pausas. Sob teto, o corpo desarma as guardas desnecessárias e guarda apenas o que importa. Antes de apagar a luz, repeti as 4 linhas que me trouxeram até aqui. Eu habito no esconderijo do Altíssimo. Eu descanso sob as asas do Onipotente. Nenhum mal me regerá por dentro. Praga nenhuma fará morada na minha tenda. A fidelidade dele é o meu escudo. Disse devagar, com o cuidado de quem guarda a joia no lugar certo para não perder. E como na primeira noite desta história, não procurava fogos. Eu procurava o segundo silêncio. Ele veio, e atrás dele veio um terceiro. Aquele que a gente não ouve porque finalmente dormiu. O sono não corrigiu todas as contas da vida, não curou de uma vez todos os dilemas, não resolveu o hospital que ainda tem capítulo, mas entregou o que prometeu, um lugar para pousar. E pouso é o que a alma precisa enquanto aprende a voar de novo. Se você me escuta daqui e percebe que sua casa também pede ar novo sem precisar mudar de endereço,
Fica com isso. A janela mais importante da casa abre por dentro. É a janela da confiança. Quando ela abre, o salmo vira vento manso atravessando cômodos, levantando cortinas de luz, abaixando o volume dos monstros. É assim que a noite perde o trono sem perder a existência. Ela deixa de mandar. Volta a ser só noite, amanhecer, a prática de habitar nos dias comuns. O dia amanheceu como quem empurra devagar a cortina do quarto. Não houve fanfarra. Houve luz suficiente para lembrar que a vida segue. E de alguma forma difícil de explicar e fácil de sentir, a casa estava diferente por dentro. Não porque as paredes mudaram de lugar, mas porque o coração voltou ao endereço certo. Debaixo de asas, o mundo não desaparece, ele se reorganiza, e é isso que o amanhecer me pediu. Transforma a experiência da noite em prática do dia. Eu levantei sem pressa de vencer horários. A pressa, quando manda, chama de urgência o que é só ansiedade com roupa social. Em vez disso, escolhi 3 gestos pequenos, simples como pão sobre a mesa. Respirei, nomeei, consagrei. Respirar, para que o corpo receba o aviso de que está seguro. Nomear, para que a mente saiba com o que está lidando. Consagrar, para que o espírito recorde o teto sob o qual habita. 3 verbos que não pedem cenário especial, só presença. As asas se estendem sobre quem escolhe habitar, não sobre quem tenta performar perfeição. Respirei como na madrugada, contando devagar até sentir o peito reabrir espaços. Nomeei o que me esperava, mensagens, uma conversa difícil, um retorno do hospital, a pilha de coisas simples que escorregam da mão quando a alma se distrai. Consagrei tudo com a frase que já não é adorno, é alicerce. Eu direi do Senhor: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. Nele eu confio. Não um amuleto, mas um compromisso. Eu confio que existe um lugar para voltar quando as horas me puxarem para os velhos labirintos. Eu confio que não preciso ganhar o dia, preciso habitá-lo. A mesa do café naquela manhã foi mais lugar de encontro do que de rapidez. O Salmo 23 encostou o ombro no 91 e os dois me deram vocabulário para o cotidiano. Nada me faltará. Não promete luxo, promete provisão de sentido. Preparas uma mesa, não promete fartura barulhenta, promete pão suficiente no deserto. Unge a minha cabeça com óleo, não promete espetáculo, oferece cura mansa para pensamentos que arranham por dentro. Eu mastiguei devagar, como quem aprende outra vez a graça do simples. Gratidão não enfeita o dia, ela o sustenta. Eu pensei no telefone que vibra, nas notícias que disputam meu foco, nos olhos que carregam cansaços secretos por trás de sorrisos educados. Tudo isso permanece. A diferença é a postura. O escudo da fidelidade não se pendura na parede, ele se usa no caminho. A fidelidade dele é o meu escudo. Escudo não muda a paisagem, muda a maneira como eu atravesso a paisagem. O e-mail urgente chega, mas não governa o meu humor. A mensagem ríspida aparece, mas não reescreve meu nome. A chamada do hospital toca e eu respiro antes de atender, para lembrar que a resposta não me encontra desabrigado. A sombra do Onipotente refresca até sob sol do meio-dia.
O dia me ofereceu suas armadilhas habituais. A comparação que espreita na esquina da rede social. O comentário maldoso que tenta se passar por sinceridade. O convite para resolver de uma vez o que pede tempo. Eu reconheci cada uma e, em vez de levantar trincheira, levantei asas. Não temerás o terror da noite, nem a seta que voa de dia. Seta durante o dia tem outras formas: ironia que reduz, previsão cínica, piada que fere. Eu me lembrei do filtro que a noite me ensinou. Cortinas de luz. Elas deixam entrar o que ilumina e seguram do lado de fora o que escurece. Habitar não é se trancar, é saber abrir e fechar as janelas certas. Eu tracei um mapa simples para os dias que viriam, porque o medo adora o território do improviso sem presença. Decidi que toda manhã, antes de qualquer tela, eu repetiria baixinho 3 linhas do Salmo 91 e uma do 23. Eu habito no esconderijo do Altíssimo. Eu descanso sob as asas do Onipotente. A fidelidade dele é o meu escudo. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Decidi que, ao meio-dia, quando a mente cai no cansaço do meio do caminho, eu me daria 2 minutos de silêncio. O primeiro silêncio é pausa. O segundo silêncio é teto. Decidi que, ao anoitecer, antes de a casa vestir sombras, eu caminharia por 2 cômodos repetindo: nenhum mal me regerá por dentro, praga nenhuma fará morada na minha tenda. Regras de uma casa que aprendeu a respirar. No caminho para o trabalho, o Salmo 27 veio sem eu chamar. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Eu não precisava de coragem heróica para atravessar a conversa difícil. Eu precisava de luz suficiente para enxergar a pessoa, não o monstro que minha cabeça costuma desenhar. Luz não humilha ninguém. Ela revela o que é humano. Eu pedi por essa luz e guardei a língua da tentação de dizer a última palavra. Às vezes, habitar é deixar que a última palavra seja silêncio que não foge, apenas escolhe a hora certa de falar. Ao meio da tarde, quando a exaustão do mundo moderno costuma vender atalhos perigosos, eu me lembrei do corredor do hospital. Lembrei do copo d'água, da mão no ombro, do número no painel, do olhar que empresta coragem. E entendi que também posso ser mesa para alguém. Às vezes, o pão que eu reparto não é conselho, é escuta. Às vezes, o escudo que ofereço não é argumento, é presença. Às vezes, a asa que estendo não é grande, é o suficiente para alguém respirar 2 minutos a mais sem cair. Aos seus anjos dará ordem a teu respeito. É curioso como, sob asas, a gente aprende a ser asa sem alarde. Houve recaídas. Os monstros sabem que não mandam mais, mas ainda tentam aparecer. Uma voz antiga sussurrou: você não vai conseguir sustentar essa prática por muitos dias. Eu sorri, não por deboche, por reconhecimento. Eu já tinha ouvido aquela voz com outras palavras. Respondi com a educação firme de quem sabe onde dorme. Eu não preciso vencer todos os dias hoje. Eu preciso habitar hoje. Amanhã eu volto. A fidelidade não me pede maratona. Ela me convida para passos próximos. Eu aceitei o convite e fui dar um passo pequeno com cuidado. Beber água, respirar, enviar a mensagem que eu vinha adiando, agradecer pelo que cabe agradecer. O céu coube nessas coisas pequenas. Ao cair da noite, a casa não me pediu prova. Ela me pediu presença.
Passei novamente pelos cômodos, não como quem patrulha, como quem cuida. Falei nomes, como na madrugada antiga. Pedi sono digno para cada corpo, consolo para cada memória aflita, música baixa para o peito, mesmo que não houvesse som algum. E para mim, pedi uma coisa só: que o segundo silêncio continuasse me visitando sempre que o primeiro medo gritasse. Essa troca para mim virou oração de bolso. Eu a levo aonde vou. Não ocupa espaço, não pesa, não chama atenção. Apenas me devolve o tamanho certo das coisas. Eu entendi que algumas vezes 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita se manifesta de um jeito muito cotidiano. Um problema grande passa perto, outro estoura no noticiário, outro visita a casa de alguém querido, e eu permaneço por dentro. A compaixão não se apaga, mas o desespero não me governa. Eu ajudo onde posso, oro quando posso, calo quando é melhor e deixo de ser o centro existente de tudo. Esse é um descanso que poucos reconhecem, porque ele não rende manchete, rende vida. Se você me acompanha até aqui, talvez deseje um manual imediato. Eu não tenho fórmulas de tamanho único, tenho práticas que, encostadas no Salmo, sustentam os dias comuns e as noites difíceis. Prática 1. Começar amanhã antes das telas, com 3 linhas ditas devagar e um copo d'água recebido como graça. Prática 2. Ao meio-dia, 2 minutos de silêncio e 3 respirações completas. Lembrando que o escudo não se pendura, se o exá. Prática 3. Ao anoitecer, uma volta pela casa com a frase tenda nos lábios. Nenhum mal regerá por dentro. Praga nenhuma fará morada na minha tenda. Prática 4. No susto, em qualquer hora, não acredite no primeiro medo. Espere o segundo silêncio. Prática 5. Nomear uma gratidão pequena por vez, não para negar o peso, para equilibrar a balança. Prática 6. Pedir luz antes de falar nas conversas difíceis. Prática 7. Lembrar sempre que asas não são jaulas, são sombras boas no calor e teto manso na chuva. Algumas noites ainda pedirão meu nome. Alguns corredores ainda parecerão longos demais. Alguns exames ainda chegarão carregados de números que eu precisarei traduzir com calma. Mas agora eu sei um caminho. O esconderijo não é um ponto misterioso no mapa. É a casa que se abre quando eu digo, eu direi do Senhor. Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. Repetido, isso não vira superstição, vira hábito. E hábitos salvam dias de se perderem, mesmo quando parecem normais. Eu fechei os olhos naquela noite com uma imagem que quero guardar sempre à mão. A criança deitada, coberta até o peito, respirando com o ritmo de quem esqueceu que precisava se explicar. É assim que eu quero aprender a dormir, sem precisar provar nada para ser acolhido. Debaixo das tuas asas eu descanso. E se amanhã acordar com o peito apertado, eu começo de novo. Habitar é isso. Recomeçar sem vergonha. A fidelidade que me cobriu há pouco, me cobrirá de novo. A mesa que foi posta no deserto ontem, será posta no lugar que eu precisar hoje. O cálice que transbordou de sentido, continuará derramando mansidão sobre o que minha pressa tenta estragar.
Antes de encerrar, eu deixo comigo e com você a recitação que virou meu caminho de volta quando me perco na esquina da pressa. Eu habito no esconderijo do Altíssimo. Eu descanso sob as asas do Onipotente. Eu direi do Senhor: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. Nele eu confio. Nenhum mal me regerá por dentro, praga nenhuma fará morada na minha tenda. A fidelidade dele é o meu escudo. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. A minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Sob esse teto eu atravesso. Sob esse teto eu converso. Sob esse teto eu descanso. Sob esse teto eu recomeço. Se esta história te deu paz, inscreva-se e escreva "Eu habito" nos comentários com o primeiro nome de quem você quer cobrir hoje. Se desejar, o material 7 Histórias plus 7 Orações com Salmo 91 está na descrição para você levar essas práticas para a semana. Que a paz guarde a sua mente e o seu coração. Que a bondade e a misericórdia caminhem atrás de você em cada corredor, e que as asas te cubram quando a noite pedir seu nome. Debaixo de asas, sempre.